Então, a gente está aqui com o Felipe, eu sou o Caio, estou aqui com o Gabriel e o Ariel. O Felipe, então, que ele se formou em engenharia de controle em 2012, entrou em 2007, e hoje ele é CEO da Bix Tecnologia. Primeiramente, boa tarde, Felipe, tudo certo? Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Gabriel. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Bom, então, a ideia é a gente fazer o trabalho aqui para a Alumni, que é entrevistar um egresso, e conhecer mais a carreira dele e do processo de formação dele e tudo mais, as experiências que ele teve, e ver como isso pode ajudar a gente, conseguir dicas, conseguir uma ideia melhor do que o curso oferece pra gente, né? Então a gente preparou primeiro algumas perguntas, que é pra gente tentar guiar mais essa entrevista, né? A gente queria começar perguntando pra ti, Felipe, por que tu escolheu automação, o que te levou a isso, como é que tu conheceu e tudo mais? Vamos lá. Então, essa etapa, assim, da vida, quando a gente está cursando o terceirão, ela é um pouco confusa, assim, a gente tem muitas dúvidas ainda, né? Eu deixei para escolher bem em cima da hora, eu não... Basicamente, assim, quando eu estava preenchendo o formulário do vestibular, foi que eu realmente escolhi, assim. A minha estratégia foi estudar bastante, assim, para poder ter essa flexibilidade de poder escolher qualquer coisa. Na época que eu fiz vestibular, a automação era um curso bem difícil, assim, acho que só ficava atrás de medicina, assim, de dificuldade de nota de corte. Então, acho que eu escolhi um pouco pelo desafio e não só de passar no vestibular, mas também o desafio do curso, que tinha a fama de ser bem difícil. E acho que valeu a pena, assim, porque essa dificuldade, assim, eu percebi que tinha muita gente boa, assim, que não sei como é que teria sido se fosse outro curso, assim, mas eu sei que na automação tinha muita gente boa na época. Aham. Mas o que te levou, tipo assim... Ah, desculpa, pode falar. Você tinha alguma outra opção? Que caso. Imagino que você tinha um segundo plano, caso a automação não desse certo. Qual que você estava planejando? Ou você só tinha automação? Eu não lembro exatamente o que era, mas eu fiquei em dúvida. Eu lembro que eu fiquei em dúvida entre engenharia elétrica, ciência da computação e sistemas. E aí, alguma dessas era, tipo, opção 1A, 1B, e aquelas opções que existia. Mas a automação era minha primeira opção, assim, porque juntava tudo isso num curso só. E era o curso mais central, assim, que tinha os conhecimentos que eu estava procurando. Entendo. Era mais pra área de computação que tu queria buscar alguma coisa? Durante o curso, eu fui conhecendo muitas matérias de programação, e eu fui me interessando por elas, assim, não pelas matérias de engenharia também, e essa área que chama problem solving, assim, eu gostava muito, assim, então automação é um curso que introduz muitas problemáticas e a pessoa tem que aprender a resolver problemas, assim, isso era uma coisa que eu gostava muito, assim, que eu levei realmente para a vida. Aham. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Eu queria saber como é que eram as atividades extracurriculares durante essa graduação e como é que elas contribuíram assim, para o seu meio profissional e para o seu meio pessoal. Então, isso acho que é uma das coisas mais importantes, assim. Eu sempre procurei ser bem ativo durante a graduação, não ficar nenhum semestre, assim, só estudando, assim, eu sempre procurei fazer algo a mais. Logo no início, eu peguei uma bolsa de iniciação científica com o Grima, que era um laboratório da engenharia mecânica. Eu consegui aprender bastante, assim, sobre programação. Era um laboratório que, assim, dava bastante autonomia quando a pessoa precisava focar mais na faculdade, mas também se a pessoa quisesse se dedicar, a pessoa conseguia aprender bastante. Depois eu procurei consultoria junto com a AutoJun. Eu fui consultor de um projeto deles. Eu não participei como membro da AutoJun, mas eu fui consultor de implantação para a AutoJun no projeto Travessias. Fiz um estágio na Alemanha, num convênio com a faculdade RWTH, que eu consegui participar lá num estágio no IPT. Foi muito bom esse estágio. Aprendi bastante, assim, não só sobre língua, cultura,
mas também eles são muito fortes assim na parte de metrologia e na parte de programação também foi bem interessante, questão de processamento de imagens e tudo mais, foi bem legal esse estágio. E por último, de atividade extracurricular, assim, na verdade essa é curricular, assim, mas que me ajudou muito foi o PFC, que é o projeto de conclusão de curso. Eu fiz na empresa que futuramente eu fui contratado, já emendei o PFC na contratação. Nossa, Então que legal. essas atividades extracurriculares, assim, me ajudaram bastante. Tanto Qual foi o seu tema de PFC? o PFC eu fiz em cima de supply chain, que eu fiz numa empresa ceramista aqui de Santa Catarina, que chama Porto Belo. Foi implantar um sistema de indicadores e data analytics em cima de supply chain e área comercial. Então, foi onde eu consegui aprender aí sobre empresas, desenvolver a minha parte de soft skill, algumas coisas assim que acabaram sendo complementares à faculdade, que ajudou bastante depois. Entendo. Você já emendou um pouquinho sobre. A nossa próxima pergunta é sobre intercâmbios e experiências fora do país. Você já deu uma emendada um pouco sobre sua experiência na Alemanha, e no seu resumo já tinha um detalhamento sobre uma experiência nos Estados Unidos. Você pode dar uma detalhada um pouquinho mais Legal. fina? A parte dos Estados Unidos não teve tanto a ver com a faculdade, foi mais umas férias assim da faculdade. Na época tinha um negócio que chamava Work Experience, acho que tem até hoje em dia, que é bem simples, na verdade. Pega 3 meses e vai para os Estados Unidos trabalhar e fazer turismo. Assim, a ideia é meio que com o trabalho tu consiga pagar o turismo. Assim. Então pega um emprego simples, assim, que dá para aprender, tipo, na hora, assim, né? Porque em 3 meses tem que fazer aprender o trabalho, trabalhar e ainda dá tempo de passear, né? Então, tudo meio corridinho, assim, não dá para fazer nada muito complexo, assim, né? Mas, pô, dá para aprender bem o inglês, vale super a pena, assim. Se a pessoa conseguir fazer tudo direitinho, dá para fazer de uma forma econômica, assim. Eu conheço pessoas até que conseguiram economizar um dinheirinho, assim, mas no caso eu gastei mais do que recebi, mas também não foi nada muito caro, assim, valeu bastante a pena, assim, deu para conhecer algumas regiões dos Estados Unidos e ter uma experiência de trabalho lá, assim, né? Conhecer a cultura deles de trabalho, a cultura deles é muito, assim, rígida em relação ao trabalho, né? Bem diferente do brasileiro, assim, questão de pontualidade, de apresentação, até, assim, de como superior lida com seus funcionários, assim, é bem mais rígido lá, assim, foi interessante conhecer. Eles têm também muito essa questão de atendimento ao cliente, assim, os caras levam muito a sério, assim. Aqui no Brasil é meio largado, assim, né, atendimento ao cliente. Lá os caras levam realmente a sério. Mas isso não tinha a ver com a faculdade, né? Não, foi uma férias de faculdade e deu para aproveitar bem, assim, valeu bastante a pena. E aí, o que teve a ver com a faculdade foi esse estágio no IPT. Lá na Fraunhofer, foi muito bom, assim, foi um convênio que o professor Stemmer, na época tinha, não sei como é que funciona hoje em dia ainda, mas foi muito bom, assim. Eles tinham um orientador alemão que também, assim, falava inglês e falava alemão com a gente, então deu para... É engraçado, assim, mas no intercâmbio da Alemanha deu para aprender inglês, talvez mais do que alemão, assim, mas deu para aprender um pouco de alemão também. E foi bastante gente assim do Brasil, tal. Então a gente formou meio que uma comunidade lá e assim reforçou bastante assim a amizade da galera que foi, e tal. Foi um clima bem legal. Você tinha comentado que, opa, desculpa, cara, Não. que você tinha aprendido muito sobre programação no estágio com a Alemanha, no intercâmbio. Você pode detalhar um pouquinho mais pra gente? Em que ramo de programação?
Na época lá, eles faziam muito processamento de imagem. Então, era com MATLAB, mas depois eu fui ver, assim, em outras linguagens, as técnicas são até relativamente parecidas, assim. Então, aprendi muito sobre processamento de imagem. Algumas coisas malucas, assim, que eu só vi lá, por exemplo, tinha um negócio que chama microscópio de força atômica, que é um microscópio que mede o perfil das coisas com base nas relações de átomos mesmo, assim. Enfim, depois pode botar no Google e tal, mas assim, tinha umas coisas de tecnologia de ponto, assim, uma das máquinas mais precisas que tinha no mundo, assim, estava naquele laboratório. E então eram algumas coisas assim que a gente só tinha acesso a esse tipo de tecnologia viajando para lá, assim. Depois na vida eu nunca mais vi nada parecido assim com isso. Então foi interessante assim para conhecer, assim, saber que existe. Foi legal. Bacana. Então, mas no fim, essa estágio na Alemanha foi estágio de trabalho ou foi, tipo, continuar os estudos na universidade de lá? A universidade de lá dava a oportunidade de fazer matérias. Teve um colega meu que fez algumas matérias, que ele acabou ficando. Ele estendeu um pouco o estágio, ele ficou 1 ano na Alemanha. Eu fiquei só 6 meses. Então, na época, eu optei por não fazer matérias. Por mais que tivesse algumas matérias em inglês, tal, eu poderia ter puxado. Mas quando eu me toquei que dava para fazer isso, já estava meio tarde, assim, eu não ia conseguir pegar a matéria inteira. Eu teria que ter tomado a decisão mais rápido, assim, não tive agilidade suficiente para puxar a matéria no tempo certo. Mas é uma opção, assim, tipo, quem vai, assim, porque a gente, para poder fazer o estágio, a gente era matriculado na universidade, então daria para ter puxado matéria também. Ah, sim. Mas eu acabei não puxando nenhuma matéria, por mais que eu estivesse matriculado, eu fiz só o estágio mesmo. Ah, sim, entendi. Meses. E aí esse estágio já conta o tempo para UFSC, no caso. Tempos de... Conta, como eu já tinha feito, na verdade eu já tinha estágio, acredito que até já validado, eu tinha feito iniciação científica, Uhum. eu acho que isso, não tenho certeza se já estava validado ou não, mas teria contado, sim. Sim, entendi. Não, eu não tinha feito, porque eu acho que eu escrevi em inglês a minha tese do estágio. É. Entendi. Mas enfim, assim, eu acho que não pode ser muito essa restrição, né? Porque eu acredito que tem muito valor, assim, a pessoa ser bem ativa, assim, em paralelo às aulas e fazer bastante atividade, assim. Parece uma experiência bem bacana de ter um contato com uma cultura diferente, até um método de trabalho diferente, né? No fim. Porque, como tu disse, mesmo dessas tecnologias que a gente nem vê mais no Brasil, que não se encontra em outro lugar. Sim, teve até uma vez que me marcou bastante, assim. O meu chefe, ele marcou comigo uma reunião, acho que era 8 horas da manhã, na época. E lá, tipo, 8 horas da manhã no inverno é totalmente escuro, assim. E ele ia trabalhar na neve, de bicicleta e tal, todo cheio de perrengue, assim, tipo, com uma possibilidade enorme de dar errado e ele se atrasar um pouco, né? Porque, pô, Ah. pensa, neve, bicicleta, frio, escuro de noite ainda. E também a reunião comigo, querendo ou não, eu não era tão importante, né? Eu era um estagiário. E aconteceu de ele chegar atrasado, assim, e ele ficou super envergonhado e me pediu 1000 desculpas, assim, e eu tava, tipo, bem tranquilo, assim, nossa, tipo, na época, assim, eu não entendi porque ele tava me pedindo desculpa, assim, mas a cultura deles é bem rígida, assim, por mais que, tipo, ele não precisasse, na nossa cultura, me pedir desculpas, assim, naquela situação, na cultura dele ele ficou meio envergonhado, assim. É bem diferente do Bem levado, Brasil, assim, né? bem levado a sério o negócio. É bem mais levado a sério. Mas então, seguindo essa mesma linha de experiências do futuro, assim que tu saiu da faculdade, o que que tu foi fazer? O que que tu buscou mais? Eu já emendei trabalho, né, nessa empresa que eu fiz PFC, Hum. e aí eu trabalhei como trainee nessa empresa, na área comercial barra planejamento, e trabalhei por 2 anos, né, nessa empresa. Qual que era a empresa? O nome da empresa é Porto Belo, Ah, sim. que é aquela ceramista que eu tinha falado. Ah, sim.
E aí, em seguida dela, já foi para Bix? Então? Daí na sequência, eu percebi, quando eu estava trabalhando, eu percebi que existia esse mercado de consultoria de tecnologia. Uhum. E aí, na sequência, eu abri o meu negócio para prestar serviço de consultoria, inicialmente para eles mesmos e depois para outras empresas. Ah, certo. Seguindo um pouco da linha de raciocínio que você já começou, o que te levou assim até a ideia de fundar a Bix Tecnologia? Legal. Assim, foi uma série de fatores, assim. Primeiro, eu visualizei a oportunidade mesmo. Depois, assim, na vida, assim, eu sempre tive essa vontade, assim, de ter uma empresa. Eu nunca, assim, acho que uma dúvida que todo mundo tem, assim, quando quer ter uma empresa é o que fazer, assim, né? Então, eu nunca sabia muito o que fazer. E aí, quando eu visualizei a oportunidade, vi que aquilo era viável, eu resolvi me jogar, assim. Assim, e casou também de ser algo que eu gostava bastante. Ah, entendi. Então você sempre teve o objetivo de ter seu próprio empreendimento. Sim, sim. Eu sempre achei muito legal, assim, o conceito. Parece simples, assim, mas é muito legal, assim, o conceito de tu poder ter uma empresa e poder abrir do zero, assim. Eu sempre achei muito incrível isso, assim. Ah, entendi. Por mais Obrigado. simples que seja, assim, eu Uhum. achava legal, assim, o simples conceito, assim, de poder começar, assim, abrir um CNPJ e tal. Só É, vou rapidinho, só falar. para o pessoal que está assistindo, que daí eles talvez não conheçam a Bix, se tu quisesse dar uma explicadinha mais ou menos o que tu trabalha, o que vocês atuam. Legal, legal. 7 anos atrás, começou, então era uma empresa tipo de uma pessoa só. E aí, com o passar do tempo, a gente foi crescendo, assim, alguns grandes passos, assim, foi trazer sócios, e crescendo a empresa aos poucos mesmo. Agora a gente está com, acho que 40 e poucos, acho que já está com 45 funcionários, Uhum. e a gente está com planos aí de aumentar para mais de 50 esse ano ainda. Então, a gente, assim, tem crescido organicamente, trabalhando com tecnologia sempre. A gente vê os desafios, assim, que grandes empresas têm, assim, na área de, principalmente de transformação digital, e tem conseguido ajudar elas a resolver esses problemas através de tecnologia, sendo que dados é a nossa área central, assim, a gente não trabalha tecnologia num espectro muito amplo, assim, é mais focando em dados mesmo, né? Entendi. De uma certa forma, a gente usa dados para resolver problemas, assim. Vocês analisam os dados das empresas para criar uma estratégia, uma coisa assim? Seria tipo A isso? gente, a gente tem alguns projetos que a gente faz, por exemplo, engenharia de dados, onde a gente trabalha com, por exemplo, com cloud, com processamento de dados e tudo mais. A gente trabalha com data science também, onde a gente, por exemplo, a gente já fez algoritmos de prevenção de fraude, já fez algoritmos de recrutamento, enfim, N tipo de algoritmos. A gente tem alguns projetos de data analytics também, que aí não necessariamente envolve a criação de um algoritmo em si. Claro, assim, tem toda uma preparação dos dados, mas é um projeto mais consultivo no sentido de mostrar os dados. E mais recentemente a gente tem trabalhado com sistemas também. São essas quatro verticais, que a gente chama de chapters, né? A gente imagina que para criar uma empresa, mesmo que você queira muito, tem algumas dificuldades. Então a gente queria perguntar sobre quais foram os problemas e dificuldades que você passou no processo de criação e consolidação. Porque atualmente vocês têm uns 7, 8 anos de mercado já. E para chegar nesse ponto é necessário bastante empenho. E você tem que superar algumas dificuldades. Pode explicar para a gente um pouquinho como foi esse processo? Então, na época eu optei por criar sem investimento de investidor, né? Não teve investidor anjo, assim. E eu basicamente também não tinha dinheiro, assim, não peguei dívida, não. Assim,
como era uma empresa de serviço, ela começou muito pequena, assim. Então, os 2 primeiros anos, assim, foi basicamente só para começar a fazer essa estruturação, assim. Começou bem devagar, assim, no início. E aí as dificuldades é a cada pequena etapa que tu... Por exemplo, assim, no início, eu não conseguia convencer as pessoas a acreditar na ideia. Hoje em dia é muito mais fácil contratar um funcionário. Se eu precisar contratar 10 funcionários hoje, é muito mais fácil de convencer eles do que no início tu convencer uma pessoa. Porque quando não tem nada, como é que tu vai convencer as pessoas de que aquilo é alguma coisa, assim, né? Eu lembro no início, assim, que eu fui falar com alguns amigos meus, assim, eles falaram assim, tipo... Assim, alguns eu consegui convencer, alguns não, mas era algo muito difícil, assim, para convencer uma pessoa a apostar na ideia contigo, era muito difícil mesmo. Seja por restrição, assim, de dinheiro, porque também uma empresa pequena não tem tanto dinheiro, ou por restrição mesmo de validação de ideia, porque é uma ideia que, assim, no início, nem você mesmo tem certeza que aquilo vai funcionar. Então, como é que tu vai convencer outra pessoa de que alguma coisa vai funcionar, sendo que tu também não tem certeza que aquilo vai funcionar? Então, essa questão da validação de ideia também é bem complexo, assim. Mas depois vai ficando mais fácil, assim, a cada passo que tu vai superando, vai ficando mais fácil. Eu acho que hoje em dia, até mais com o crescimento da tecnologia, ficou mais fácil das pessoas perceberem que é um mercado que tem muito mais futuro do que antigamente, né? Antigamente talvez um pouco mais de incerteza, se ia pra frente mesmo essa área de dados e tudo mais. Isso também teve influência, tu acha? Teve. Assim, a Floripa já tinha muita empresa de tecnologia, tem algumas, assim, que já estão no mercado há bastante tempo. Então, Floripa já tinha essa fama, assim, de ter empresa de tecnologia, mas quando tu é uma empresa pequena, tu tem que se provar igual, assim, mesmo já tendo o ecossistema e tal, a empresa precisa se provar, assim, pro mercado, para meio que provar que ela faz sentido existir. Uhum. Você tinha comentado com a gente que vocês conseguiram passar pela essa crise provocada pela pandemia sem não demitindo nenhum colaborador. Você pode explicar aqui como foi esse processo na pandemia, mas um pouco mais de detalhes para a gente? A crise com certeza foi o maior desafio, assim. Tinha dias assim que vinha trabalhar assim e não sentia assim que estava valendo tanta pena, assim, porque basicamente tu tinha que trabalhar o dobro para não ganhar dinheiro, e isso assim, era bem frustrante, assim, e as pessoas começam a duvidar assim também daquilo, assim. Foi uma escolha que a gente fez, assim, no início, assim, vários colegas, assim, que tem outras empresas, estavam tomando essa decisão, assim, de fazer demissões e tal, e a gente optou por não, por segurar, assim, matar no peito isso, e apostar que era algo, assim, que pelo menos financeiramente era passageiro. Então, por uns 3, 4 meses, assim, foi bem difícil, assim, trabalhar bastante e não ver resultados, assim. Mas depois os resultados começaram a vir, assim, e a aposta acabou se concretizando, assim, como uma coisa boa, assim, e as pessoas, assim, também retribuíram a isso, assim, né? Não, não foi algo que não foi visto, assim, foi muito bem visto. Então, acabou valendo a pena, assim, foi bem emocionante. Mas foi uma aposta, assim, valeu a pena. Você tinha comentado que deu um boost na empresa depois, porque as outras empresas tiveram que se adaptar ao meio digital por causa da pandemia, e a Bix se beneficiou disso de alguma forma? Com certeza. O que aconteceu? Contratar pessoas que trabalhem com tecnologia é muito difícil. Então, quem desmontou a equipe já saiu um passo atrás. Quem não investiu, seja marketing comercial durante a pandemia, naqueles meses em que a economia estava parada, também saiu um passo atrás. E depois teve toda uma demanda reprimida
que precisou ser atendida no sentido de que se eu não posso ter uma empresa fisicamente física, eu preciso ter uma empresa digital, eu não quero perder a empresa. Então, esse assunto de transformação digital, de repente, veio de uma vez só para todas as empresas. De repente, no Brasil, todas as empresas queriam fazer transformação digital, independente de qual área que era. E isso fez com que tecnologia fosse muito, muito demandada. Todas as áreas de tecnologia. E acabou trazendo crescimento para quem estava preparado, né? Entendo. Mas o que mais que tu diz assim, tipo, de que a pandemia afetou na empresa? O mais direto assim é o modo de trabalho. Hoje, antes a gente contratava todo mundo presencial. Então, imagina que a gente tinha uma equipe 100% presencial de 20 pessoas, que ficava aqui em Florianópolis. E agora a gente tem uma equipe bem maior, onde mais da metade das pessoas nem são mais de Santa Catarina. A gente conseguiu fazer uma equipe muito mais diversa, porque a gente contratou pessoas do Brasil inteiro. Antes isso, por mais que a gente sempre quisesse fazer isso, era muito difícil, porque a gente estava limitado geograficamente a Santa Catarina. Uma equipe muito maior também, com muito mais flexibilidade assim para crescer, dado que não precisa se preocupar com essa questão de estrutura física. E quando tu traz isso de cultura para a empresa, não só as pessoas que estão trabalhando na empresa trabalham remotamente, mas a cultura já está tão forte dentro da empresa que os clientes começam a aceitar isso. Então, a gente também não precisa hoje ir presencialmente atender os clientes. A Pix já é vista como uma empresa digital, assim, é 100% digital, vamos dizer. Então acabou facilitando para vocês até na hora do atendimento ao cliente. Até na hora do atendimento ao cliente. E sem contar que dá para dormir com a consciência tranquila, né? Que tá todo mundo, vamos dizer, seguro, assim. Sim. Do ponto de vista econômico, a pandemia prejudicou ou ajudou o crescimento da empresa? Assim, essa é uma pergunta bem, bem sensível, assim, né? Porque eu acho que como a economia está muito, muito debilitada, assim como um todo, assim, taxa de desemprego batendo nível recorde e tudo mais, eu acho que trouxe uma questão assim de risco assim global, assim muito, muito grande. Por mais que financeiramente a gente esteja bem assim num momento tranquilo, eu não vejo como assim globalmente está muito ruim, assim. Então, por mais que localmente não esteja ruim, eu espero que passe logo, assim, porque é uma situação muito, muito, muito difícil, assim, né? Para quem não estava adaptado, assim, para quem não conseguiu se adaptar, muita gente perdendo emprego, enfim. Então, não dá para pensar só do lado da tecnologia, assim. Por mais que tecnologia tenha momentaneamente um boom, assim, isso no longo prazo pode ser muito negativo. Se a sociedade como um todo não se adaptar, assim. É bem imprevisível, tipo, é uma insegurança financeira e econômica muito grande, né? Desse cenário da pandemia. É muito complicado, né? As pessoas estão muito mal, né? Mas, então, fugindo um pouquinho desse lado só da empresa, como é que a tua graduação em engenharia de controle, todas as tuas experiências profissionais e tudo mais, te ajudaram para trabalhar com essa área de dados? O que isso te influenciou a querer seguir carreira nisso e tudo mais? A graduação ajudou muito. Hoje, um dos meus sócios, na verdade, alguns dos meus sócios são da graduação, mas vamos dizer assim, o terceiro sócio que entrou na empresa fez faculdade comigo. E na sequência, outros também, que não eram exatamente da minha turma, mas eram de outras turmas, acabaram virando sócios dentro da empresa. Então, só por isso, assim, só esse networking já valeu muito a pena. A questão de conhecimento,
agregou muito, assim, essa questão que a gente aprende a resolver problemas dos mais diversos, também agrega muito. No nosso caso específico, as matérias de programação, a forma como elas são ensinadas ajudaram bastante, no sentido de que programação todo ano tem alguma coisa nova, meio que joga tudo fora e aprende de novo. A cada 5 anos tem que aprender tudo, mas a forma como a faculdade ensinou, assim, foi algo bem agnóstico, assim. Então, dá para levar para a vida, assim, os conceitos e tudo mais. E até hoje tem coisas que a gente aprende na faculdade, assim, que são válidas por conta do conceito que está por trás, assim, não da linguagem X, Y, Z. Isso muda, assim como muda de estação, né? Aham. Mas entre essas experiências, assim, tanto da faculdade diretamente, das aulas e tudo mais, entre a parte externa, então, os cursos, a AutoJun, que tu comentou, essas coisas assim, o que tu diria que foi o que mais influenciou, tipo, para a área de dados? Olha, assim, o que eu acho que, se eu fosse recomeçar, assim, eu manteria, que acho que foi acertado, é sempre sempre ser muito ativo, assim, né? Não focar só no básico ali da faculdade. Uhum. A pessoa tem que saber, assim, um pouco de qual carreira ela quer trilhar, assim, então, dependendo, talvez para uma pessoa que queira fazer mestrado, o IAA seja importante, talvez para uma pessoa que queira seguir para uma carreira corporativa, essas atividades extracurriculares talvez sejam importantes. Enfim, a pessoa meio que tem um plano, assim, e conseguir seguir ele. A questão do networking, assim, com os colegas é importante. Eu considero, assim, que ter uma reputação dentro do curso boa, assim, de ser uma pessoa séria, de que é uma pessoa comprometida, isso depois para a vida, assim, e não perder o contato mesmo com as pessoas, eu considero que é muito importante também. Bacana. Acho que pra gente agora, principalmente com calouros, né, é importante ter essas dicas assim, porque é muita coisa que a gente fica até meio perdido, é muito curso, é muita aula extra, é matéria extra que a gente pode pegar. Eu acho que é interessante ter esse contato, assim, principalmente para essa entrevista, de conhecer um pouco mais da graduação e tudo que a gente tem de oportunidade. Eu acho que, assim, não vale a pena deixar para a última hora, sabe? Vai fazendo aos poucos, assim, sempre alguma coisa, dá para aproveitar muito. Uhum. E ter um plano, né? Se a pessoa quer ir para uma área X, vai já mirando um pouquinho de cada vez para aquela área, que vale a pena. Sim. Então, um exemplo, falando para nós que somos calouros, você recomendaria aproveitar as oportunidades possíveis, né, que o curso oferece de especialização. Com certeza, sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre a questão do IPT ali, né? Talvez, assim, na minha vida profissional, nunca ninguém pediu para saber o IAA. Foi um negócio que nunca me foi pedido, assim. Mas para conseguir o estágio na Alemanha, eu lembro que o professor pediu histórico escolar. Eu não sei qual filtro que ele usou, qual foi o critério e tudo mais, mas não era um negócio assim que todo mundo passava para conseguir o estágio na Alemanha. Então, por mais que depois que eu me formei não tenha sido algo tão relevante, mas durante a graduação, e até se tivesse seguido carreira na própria UFSC, né, teria sido importante, assim, então eu acho que vale a pena não largar mão, assim, tipo, de ter um IA muito ruim, assim, alguma coisa assim, acho que tem que ter um certo comprometimento ali com as matérias, até para poder conseguir, assim, essas melhores oportunidades, né, dentro da faculdade. Entendi. Na sua experiência do intercâmbio, você achou que você fez algumas atividades extracurriculares durante a graduação, como a iniciação científica, por exemplo? Você achou que essa experiência da iniciação científica
foi muito significante para você conseguir o estágio? Ou o que eu quero dizer na realidade é se as suas experiências práticas foram mais ou menos, mais igual ou menos importantes que a sua experiência em sala de aula? Eu lembro que na época, para conseguir, tinha alguns critérios, tipo, eu fazia aula eu fazia aula de alemão, eu tenho alguns colegas que fizeram aula de francês e foram para a França. Então, assim, depende um pouco de qual estágio que a pessoa está procurando, mas eu acho que saber a língua do país é importante. Eu acho que, assim, tinha algumas pessoas que passaram que não sabiam a língua do país, mas com certeza ajuda. Se for um estágio que depende de algum convênio com o professor, eu acho que a nota também ajuda, porque o professor, como é que ele vai avaliar um aluno, né? Ele precisa de algum critério ali para que seja mais quantitativo, assim, para avaliar o aluno. E, querendo ou não, eles usam nota para fazer isso. Então, eu acredito que nota seja, assim, um critério. E as atividades também, porque, querendo ou não, quando tem 2 alunos com nota parecida, o professor também tem a reputação dele no convênio ali para manter, né, o sucesso do convênio depende também dos alunos fazerem o seu papel depois que estão lá, né? Então, eu acredito que o professor deva, sim, optar pelos alunos que tenham as atividades extracurriculares mais interessantes, assim. Felipe, você, depois de tudo que a gente já falou até agora na entrevista, já teve muitas oportunidades de aprendizado, já fez muita coisa da sua vida. E a gente gostaria de saber qual seria seu objetivo para o futuro. Legal. Para o futuro, assim, hoje eu estou num momento que a minha carreira se confunde muito, assim, com o crescimento da empresa, assim, dado que eu estou à frente da empresa, então eu vejo que para minha carreira crescer, eu preciso também que a empresa cresça. Então eu estou focando muito nisso, assim, a gente tá no momento que do ano passado para esse ano a gente dobrou a empresa de tamanho, olhando, tipo, tanto em quantidade de pessoas quanto em faturamento, a gente está dobrando, assim. Então, é um momento, assim, que eu estou apostando muito na empresa. A ideia é que isso continue, assim, pelo menos por mais alguns anos, assim, não vejo outra coisa, assim, no futuro, assim, que eu consigo ver, assim, né? Eu penso em fazer um MBA, assim, algo nesse estilo. Eu tô procurando já. Eu vi que tem algumas universidades na Europa que tem MBA. Claro que, assim, vou esperar a pandemia passar e tudo mais, tentar aplicar para algumas universidades lá e ver quais opções que vão estar na mesa. Mas eu penso isso, assim, para o futuro próximo, assim, continuar crescendo a empresa e fazer um MBA. O que seria o MBA? Não sei se todo mundo conhece, talvez. A tradução literal é Master Business Administration, né? Que é como se fosse uma especialização em business, assim. Ah, sim. Que hoje em dia tem alguns bem específicos, assim. Eu devo procurar algum que tenha a ver com transformação digital. Tipo, existe digital business, alguns termos assim. Eu devo procurar algum que tenha a ver com isso, assim. Tipo, técnicas de administração modernas, assim. Aham. Ah, tá, entendi. E aí, no caso, assim, eu estou assumindo que, pô, se as empresas e universidades de fora, lá da Europa, as melhores estão fazendo isso, é porque são técnicas que vale a pena aprender, né? Sim. O nível é alto. Você está à frente da Bix já há algum tempo e tem uma boa perspectiva de como você acha que vai ser o futuro. Então, como você acha que vai estar o mercado daqui a um tempo? Principalmente.
Cara, a parte do mercado que eu conheço mais, assim, a parte de tecnologia, que tá, que tá atraindo muita gente, assim, eu acho que tá cada vez mais aquecido a parte de tecnologia, e isso está trazendo muitos benefícios, assim, para as pessoas, que a parte de, tanto a parte de salários está aumentando, quanto a parte de benefícios. Questão, por exemplo, de poder trabalhar horário flexível, em qualquer lugar do mundo. Hoje em dia foi criado o termo digital nômade, né, que a pessoa pode estar em qualquer lugar enfim, isso são benefícios mais específicos assim da área de tecnologia. Então, isso eu acho que está melhorando muito e acredito que vai continuar melhorando, porque é um caminho sem volta assim da transformação digital para as empresas grandes. E alguns pontos de risco assim é que tem muita gente migrando para essa área, pessoas de todas as áreas estão vendo que esse mercado está aquecido e elas estão migrando, então tem essa questão da oferta e demanda, assim. No futuro, talvez a oferta de profissionais aumente muito e possa diminuir os benefícios, mas o que eu vejo agora, assim, que está acontecendo, é que não tem a oferta de profissionais ainda a ponto de não estar aumentando os benefícios, assim. Acho que está cada vez melhor, assim, para quem tá trabalhando. Tem algumas pessoas que criaram alguns termos, assim, tipo apagão de oferta de profissionais e tudo mais. Eu não vejo por esse lado, assim, eu vejo que o pessoal está correndo atrás. Algumas áreas específicas ainda não tem tantos profissionais formados, e aí que estão as melhores oportunidades para quem está trabalhando, né? Para a área de dados hoje, encontrar profissional formado é tranquilo? Tem bastante? Não tem bastante. Tem bastante oportunidade para quem está trabalhando. Uhum. Então a Assim, oferta não é suprida, então. tem. Por exemplo, assim, a gente tem uma boa fama no mercado, então a gente tem conseguido fazer contratações, mas empresas que não têm essa fama tão boa no mercado acabam não tendo acesso a muitos candidatos. Uhum. E faz com que elas tenham que pagar salários bem altos para conseguir profissionais, né? Sim. Mas sim, tem muita oportunidade, assim. É até uma coisa que eu já ouço bastante falar é que no futuro todas as empresas vão precisar de dados e todas as empresas vão ser empresas de dados, né? Então acho que essa é uma área que tem muito para crescer ainda. É, se pegar as maiores empresas do mundo, que o pessoal apelidou de Big Techs, todas são de tecnologia. Isso já mostra um pouco assim de que empresas que não tem nada a ver com tecnologia dificilmente vão se tornar empresas grandes. Uhum. E empresas grandes provavelmente vai, vai ter a ver com tecnologia. Exemplo sei lá, o Banco Itaú. Hoje eles falam que eles são um banco e uma empresa de tecnologia. Então, Uhum. assim, essas empresas grandes, eles já estão percebendo que não tem como fugir, assim, que todo mundo vai ter que virar empresa de tecnologia para ser grande. Daí, claro, empresa pequena não, né? Empresa pequena pode se dar, não necessariamente, assim. Uhum. Então, só como uma última pergunta, a gente tem como fechamento para a entrevista, a gente queria saber que dicas e recomendações tu daria tanto para a gente como calor agora e para os calouros que vão talvez ver esse vídeo e outras pessoas, tanto sobre o mercado, sobre a universidade, experiências. Eu diria para realmente talvez meio clichê assim, mas para aproveitar ao máximo assim esse período que passa muito rápido, as oportunidades que tiverem assim, desde organizar uma linguição, alguma coisa assim, para não deixar assim só na mão dos outros, assim, tipo, pô, pega, assume, vai lá e faz acontecer, assim. Uhum. Que cada pequena oportunidade dessa vai ser uma fase na graduação e depois disso é o que fica, assim, os marcos, né, do, Uhum. das, da, enfim, dos pequenos projetinhos, das coisas. Então, hoje, assim, eu não lembro do detalhezinho da graduação lá,
do dia a dia, assim, mas eu lembro muito bem da vez que a gente organizou o Linguição, por exemplo. Então, essas coisas, assim, é o que marca depois, né? Sim. E também para... Tu falou bastante das tuas experiências de estágio em outros lugares, tu recomendaria também sempre buscar novas oportunidades também. Isso, para não ficar parado. Uhum. É isso aí. Sempre tem que aproveitar ao máximo, assim, o que a universidade tem a oferecer. Tem bastante oportunidade mesmo. A gente, já no primeiro período, a gente já percebe o tanto de coisa que a universidade oferece, não só para agora, mas principalmente para um futuro também. Sim, a universidade tem muita oportunidade e acredito que é uma época da vida assim que tem que aproveitar bastante. Uhum. Então, eu queria te agradecer, Felipe. Acho que foi uma experiência bem bacana. Eu digo por mim que foi bem interessante, porque a gente entra na graduação, fica tudo meio perdido, é um ambiente muito novo, é muita coisa acontecendo. E ter esse contato assim com o egresso, alguém que está formado já, que tem experiência na área, realmente foi bastante bacana. Então, novamente, te agradecer a oportunidade e a disponibilidade também. Pô, valeu aí, pessoal. Espero que vocês possam vir logo aí para Floripa e aproveitar aí tudo que a faculdade tem a oferecer. Ah, claro. Beleza? Muito obrigado, Felipe. A experiência foi muito gratificante. E agradeço também o pessoal da Alumni por ter intermediado esse encontro. E obrigado a todo mundo. Gostaria de agradecer também, foi uma oportunidade única e é muito bom porque tem certas dúvidas a respeito do início da nossa graduação que a gente soube hoje e é muito bom também ter esse ponto de vista de alguém que já passou por onde a gente está e que se deu bem e é muito bom ter essa conversa aí. Valeu, pessoal. Um abração aí. Obrigado por tudo. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado.